Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Ian Souto, daquele que é o melhor componente, o componente de História. Vamos à nossa aula de número 19. Objeto de conhecimento, a passagem do mundo antigo para o mundo medieval. A fragmentação do poder político na Idade Média. Detalhamento, estruturas, política, econômica, social e religiosa. E agora você separa aí o seu caderno, suas canetinhas coloridas, tome nota dos pontos importantes. Vamos à aula. E olha só onde o professor Ian foi transportado para esse lindo castelo medieval, né, e que demonstra justamente o poder, né, desses senhores feudais. Então, para você perceber, querido aluno, que esse período ele é um período muito importante para a compreensão da era medieval e como, né, todas as principais estruturas política, econômica, social da sociedade medieval ela estava estruturada. Então, é dentro desse contexto e nesse lindo castelo medieval que daremos, né, o nosso pontapé inicial da nossa aula. E justamente iremos tratar das estruturas, né, política, econômica, social e uma muito importante, que é a estrutura religiosa no período feudal. Vamos ao texto. Dentro dessa estrutura política, nós podemos destacar a ausência de um governo centralizado. Então, você tem uma característica muito importante dentro da estrutura política, que é o governo, né, descentralizado. Dentro disso, você emana o poder através da figura dos senhores feudais. Então, muito por isso, né, que o professor Ian estava inserido no castelo medieval, que era, né, a principal forma de demonstração de poder desses senhores feudais. Vale lembrar que dentro desse período e dentro desse contexto, você tem as incertezas, né, principalmente territoriais. Então, é um período ali onde os estados, né, eles vão estar engatinhando no seu processo, né, de estabelecimento de fronteiras, os condados. Então, muito por isso, a figura do castelo medieval, ela representa justamente, né, esse poder dos senhores feudais em relação às principais, né, formas de ameaça, que era a tomada desse poder. Então, a partir da queda do Império Romano do Ocidente, você vai ter justamente a Europa nesse processo de fragmentação do poder. E esse processo de fragmentação do poder vai se instaurar, né, a partir da figura dos senhores feudais. E essas figuras que irão agora representar o poder, eles tinham, né, seus modos de governar. Mas um modo muito específico ao período medieval é a relação entre vassalagem e suzerania. Essa relação, ela é uma reação pautada na lealdade entre os senhores, chamados de suzeranos, e os vassalos. Então, aqui na imagem da nossa cartela, a gente percebe justamente, né, uma representação desse processo, né, de vassalagem, dentro justamente ali de um ritual onde o vassalo vai, né, se prostrar, se ajoelhar e garantir que será leal ao seu suzerano. Então, dentro desse processo, você tem justamente a cerimônia de homenagem e o juramento de
fidelidade. E aí você percebe justamente que dentro do contexto feudal, essa relação vai pautar, né, vai ser a base das relações sociais e também das relações econômicas, religiosas. Então, dentro, né, desses feudos, você vai ter justamente essa relação, né, de fidelidade entre os vassalos e os senhores feudais. E é dentro desse processo de conexão entre um senhor e um vassalo que os exércitos vão se fortalecendo, assim como a relação, né, com o ambiente e com toda a estrutura cultural. Em momentos anteriores, né, em aulas anteriores, falamos a respeito justamente desse processo de fragmentação do poder e fragmentação territorial também, e que por muito era muito comum, foi muito comum justamente, né, o afloramento cultural e o surgimento de novos dialetos. Então você percebe que a riqueza cultural, né, e o afloramento das diversas culturas vai ganhar justamente, né, vai ter um momento de impulsionamento justamente pelo fato de estarem fragmentadas. E dentro desse processo, né, de fragmentação do poder, a fragmentação, né, e o afloramento de culturas diversas. Muito por causa, né, de uma estrutura geográfica, né, de um recorte geográfico chamado de feudo. Os feudos, eles eram essas unidades básicas, né, de poder e administração. Os senhores feudais controlavam as terras e exerciam justamente essa autoridade jurídica e militar. Então, dentro desse processo, imagina que você tem um feudo que é controlado por um senhor feudal. Esse feudo apresenta uma quantidade de vassalos, e esses vassalos vão estar divididos, né, pelo território do feudo. E dentro desse processo, esse feudo, né, que você imagina aí uma grandiosa quantidade de terra que vai ser dividida em diversos vassalos, famílias e etc., né, e que o funcionamento desse feudo, ele vai ter justamente toda uma organização. Como nós vamos perceber na imagem. Olha só. O feudo, ele vai ficar dividido de um modo geral, né, dessa forma. Então, aqui você consegue perceber de uma maneira, né, muito bem estruturada como era e como funcionava a divisão do feudo. Olha só. Você tem como estrutura, né, que ganha destaque justamente aquela estrutura que o professor Ian estava lá no começo da aula, que é o castelo, onde o senhor feudal, né, vai estar instalado e muito bem protegido. Você vai ter o manso senhorial, né, que vai ser aquela parte do feudo voltada para a produção, né, do senhor. Você vai ter o manso comunal, o manso servil, que de um modo geral vão ser aquelas partes do feudo onde vai ser produzido para o consumo interno, né, das pessoas que viviam nesse feudo, e o manso servil, né, justamente para gerar de alguma forma um excedente para ser trocado, né, entre os outros feudos. E aqui você vai ter justamente uma instituição muito importante que vai estar instaurada no recorte do feudo, que é a igreja, né? Essa instituição que justamente vai ser a instituição que, apesar da fragmentação do poder
dentro do continente europeu no período medieval, essa vai ser a instituição mais importante e ela vai perpassar e está conectando justamente esse território. É por isso, né, que quando fala-se na história da igreja especificamente a igreja católica, não tem como não se remeter ao período do medievo, né, o período medieval. Afinal de contas, né, essa instituição ela vai ganhar o seu poder e a sua projeção muito, né, dentro do período medieval. Então você tem justamente, diante do período medieval, o fortalecimento institucional da Igreja Católica. E dentro desse recorte do feudo, você vai ter justamente, né, cada parte com a sua função. Então, cada parte do feudo, o manso senhorial, o manso servil, o manso comunal, com a sua, né, destinação dos produtos. Tá? E você tem um sistema dentro dos feudos, tá? Que eram justamente, né, o que a imagem nos trouxe. As terras eram divididas em mansos. O manso senhorial, o manso servil e comunal. E vale ressaltar que o trabalho dos servos era que garantia justamente essa produção. Então você percebe que dentro do período medieval, a principal, né, forma de trabalho vai ser a servidão. Muito por causa do relacionamento de dependência entre o vassalo e o senhor feudal. Então, os servos, eles trabalhavam nas terras do senhor em troca justamente de proteção. Como já falamos, né, anteriormente, você tem dentro do período medieval um período em que as invasões elas eram muito comuns, e principalmente as guerras, justamente por territórios. Imagina que você tem a terra como sendo, né, a figura do feudo sendo justamente essa projeção de poder. Então, imagina, né, que você vai ter diversos feudos querendo aumentar o seu território. Então, dentro desse processo, você vai ter muitos embates. E uma forma desse relacionamento de dependência também estar muito bem articulado no período medieval, muito além da proteção, você tem o pagamento de tributos e taxas, como a corvéia, a talha, né, e as banalidades, que de um modo geral era uma forma de prender os servos aos feudos. Então você vai ter tributos como, por exemplo, a talha, né, um pagamento de uma porcentagem absurda da produção, né, do servo para o senhor. Né? Você vai ter também o pagamento para a utilização dos instrumentos na terra. Então imagina você, um servo, né, que de um modo geral não tinha um pedaço de terra, não tinha os instrumentos. Então você chega lá no feudo, né, promete que vai ser leal àquele senhor feudal, né, ali na cerimônia de homenagem, e a partir daquele momento você está preso ao senhor. O senhor feudal vai te prometer a proteção, porém ele vai pedir em troca justamente os tributos, além, né, dessa lealdade, dessa participação no exército do senhor. Então, o papel do rei, né, teoricamente, que era a autoridade máxima, ele vai ficar muito limitado dentro desse período medieval. Afinal de contas, você vai ter na figura dos senhores feudais esse controle muito mais bem delimitado, num controle muito mais local. Muito por isso, né, é uma das principais características do período medieval, justamente essa
conexão com os senhores feudais e não com os reis. Compreendendo essa estrutura política, né, podemos partir para a estrutura econômica. Dentro da questão econômica, você vai ter justamente a agricultura como base, né, como produção de base. A economia, ela era essencialmente agrária e de subsistência. E por muito você tem a produção voltada para o consumo local. Então, no período medieval, obviamente, né, você vai ter as trocas comerciais, mas que vão ser muito reduzidas, pois os feudos vão, né, estar muito protegidos e com medo de perder territórios. Além do fato, né, de que dentro do período medieval você não tinha ainda moedas unitárias. Então, por exemplo, de um feudo para o outro, eram moedas diferentes, unidades de medidas diferentes, né? Então, imagina que você tinha um feudo que trabalhava com quilogramas e outros com somente miligramas. Então, dentro desse processo, né, é apenas um exemplo. O fato de não haver uma unidade tanto monetária quanto, né, de medidas pré-estabelecidas não facilitava as trocas comerciais. Então, no período medieval, você não vai ter um florescimento, né, do comércio, muito pelo contrário, você vai ter um comércio reduzido. Então, você vai ter pouca circulação de moedas e atividades comerciais limitadas e locais, muito por conta justamente dessa característica, que é a característica justamente, né, de feudos que apresentavam medidas diferentes e não apresentavam a mesma unidade, né, monetária. Dentro desse processo de compreensão da estrutura política, das relações sociais, né, das relações políticas, na verdade, né, das relações entre vassalo, né, e senhor feudal, da relação econômica. Então, você já percebeu que o comércio, a estrutura econômica, ela estava muito mais voltada para manter as pessoas vivas, né, do que um acúmulo de riqueza a partir do comércio. É muito importante estarmos atentos à estrutura social. A estrutura social do período medieval, ela era uma sociedade estamental. Então você justamente apresentava hierarquias sociais muito bem divididas e que não havia trocas. Ou quando havia trocas, por exemplo, de um soldado se tornar um bispo, ou de um cavaleiro se tornar um duque, ou muito menor ainda, a possibilidade de um duque se tornar rei, ela era quase inexistente. Então, a sociedade estamental, ela é justamente caracterizada por esse enrijecimento das hierarquias sociais, tá? Então, como podemos perceber, né, na nossa belíssima ilustração, o fato, né, essa característica da estrutura da sociedade medieval, onde você vai ter no topo o rei, logo abaixo os duques e condes, né, abaixo dos duques os cavaleiros, senhores, bispos, e na base, né, você vai ter a grande massa, que eram quem? Os soldados, camponeses e servos. Essa estrutura, né, ela era uma estrutura rígida, dividida, muito bem dividida em 3 ordens, de um modo geral: clero, nobreza e servos, né? Então, como falamos, né, justamente na cartela anterior, essa sociedade estamental, ela apresentava pouca ou quase nula mobilidade social. Então vamos agora entender um pouco mais, né, como funcionava essa rígida divisão. No topo você tem
né, o clero, que estava conectado na figura do rei, né, e logo abaixo dos duques, condes e do alto prelado, né, justamente a alta autarquia da igreja. O clero, ele era responsável pela vida espiritual e na manutenção da fé. Olha, é muito importante compreender que o clero, eles eram conhecidos como os oratores, né? Então você apresenta justamente, né, essa divisão muito bem estabelecida na sociedade medieval. Os oratores, aqueles que estavam mais conectados com a divindade, e os laboratores, aqueles que nasceram para o trabalho. Voltamos à imagem. Dentro do clero, você possuía uma grande influência política e econômica, né? Afinal de contas, você tem ali as figuras que tomavam, né, as decisões, as figuras que estavam à frente e tinham a posse das maiores quantidades de terras e, né, de feudos. Além do clero, você tem a nobreza. A nobreza, né, que estava justamente conectada a uma classe guerreira e também detentora de terras. Então, dentro dentro do contexto medieval, você tem justamente essa classe que eram os cavaleiros, os senhores feudais, os bispos e os abades. Justamente essa classe é que vai ter, de um modo geral, até mais poder que o rei, né? Afinal de contas, a fragmentação do espaço geográfico europeu vai facilitar o quê? Essa conexão entre os senhores e os seus vassalos, tornando o rei uma figura ainda muito mais distante. Então, esse processo de fragmentação favoreceu justamente quem? Os nobres, que também eram responsáveis pela proteção militar e justamente a administração, né, dos feudos. Então, você percebe que dentro da construção social, a figura do rei, ela vai ser uma figura cada vez mais distante. E dentro do papel, né, dos nobres, você vai ter justamente a maior detenção desse controle, né, dos servos. E, né, de um modo geral, justamente essa figura dos nobres e cavaleiros vai se sobressair à figura do rei. E na base você vai ter os servos, né, que eram justamente os soldados, camponeses, e que eram a maioria da população, né, e que eram aqueles que trabalhavam, né, eram os que trabalhavam nas terras e viviam em condições precárias. Eram eles, né, que eram os laboratores, aqueles que literalmente botavam a mão, né, na terra para produzir, além de estarem presos à terra e submetidos aos senhores feudais, justamente por causa da relação, né, de fidelidade e lealdade entre os servos, os vassalos e os senhores feudais, tá? E dentro desse contexto de compreensão do período medieval europeu, você tem justamente uma, né, quarta estrutura, que é uma estrutura poderosíssima e que vai perpassar, de um modo geral, né, todas as outras estruturas, que vai ser a estrutura religiosa. Dentro desse processo, você tem a Igreja, né, católica como o poder central. E muito para além do poder central, a Igreja Católica ela vai ser a principal instituição, né, religiosa e cultural da época, além de ser a principal influência em todos os aspectos da vida medieval. Então você vai ter a utilização da estrutura religiosa,
né, da instituição da Igreja Católica também sendo utilizada para o controle das pessoas, o controle principalmente da grande massa, dos servos. E é dentro justamente, né, da utilização dessa instituição que, como podemos dizer, que por dentro, né, justamente de toda essa estrutura, que o controle social ele vai ser muito bem estabelecido. Afinal de contas, você tem um poder temporal da igreja, que é justamente o quê? Essas vastas extensões de terras e riquezas que vão ser acumuladas justamente no período medieval e que interferia principalmente e diretamente nas decisões políticas. Então, dentro do período medieval, você vai ter a instituição da Igreja Católica acumulando vastas extensões de terras, e isso é o quê? É justamente poder. Afinal de contas, estamos falando de um período em que a Europa estava fragmentada em diversos reinos e feudos. Então, se a Igreja Católica era quem mais detinha, né, essas extensões de terra, então, dentro das decisões que eram tomadas, a Igreja, né, tinha uma grande importância na tomada dessas decisões. E dentro da instituição, você tem o papel dos mosteiros, como, né, um centro muito importante de preservação do conhecimento e da cultura religiosa, né, além da produção e manutenção de manuscritos e manutenção de biblioteca, além da fé, né, da utilização da fé para o controle social. Então, você tem justamente aqui na nossa cartela a representação de um vitral, né, que vai ser uma das características muito importantes desse período medieval e atreladas justamente ao controle social, né, que era feito pela igreja, pois estamos falando de um período onde o letramento, né, das pessoas ele não era comum como nos dias de hoje. Então, por muitas das vezes, esse controle social, essa regulação da moral, dos bons costumes, ele vinha através da imagem. Então, por muito, né, você associou justamente a ornamentação de dentro das igrejas, dos vitrais, das imagens, né, das pinturas, justamente numa forma em que a igreja, né, utilizava para educar e também, né, regulamentar e controlar a população da época. Além das cruzadas, movimentos de cruzadas, né, que eram movimentos religiosos, tá, e militares para expandir a fé cristã e esse impacto econômico e cultural no contato com o Oriente. Então, o movimento de cruzadas, que foi esse movimento de expansão, né, de levar cada vez a locais mais distantes a fé cristã, gerou também um impacto justamente econômico e cultural. Afinal de contas, você vai ter um contato cada vez maior com as populações do Oriente. E a fim de caminhar já, né, para o nosso momento final de aula, vale ressaltar essa inter-relação entre as estruturas, como, por exemplo, o poder e religião. A igreja, ela legitimava o poder dos reis, dos senhores feudais e também das cerimônias religiosas e reforçavam essa hierarquia social. Além, né, da economia e a sociedade, onde você vai ter justamente, né, a economia voltada para a produção agrícola e que sustentava a nobreza,
o clero, né? E os servos justamente eram aqueles que viviam em condições subalternas que eram legitimadas justamente através do pensamento religioso, né, que estava justamente conectado com a cultura. Então a igreja monopolizava o conhecimento, a educação. De que forma isso acontecia? Com o conhecimento produzido nos mosteiros, né, com a arquitetura muito bem, né, voltada para perpassar a imagem, né, de controle da moral e também justamente de manutenção dessas hierarquias. Afinal de contas, né, você tinha através da utilização da fé a manutenção dessas hierarquias. E é dentro desse processo que finalizamos a nossa aula, justamente compreendendo as principais estruturas do período medieval.